Fala galera, boa noite, como vocês estão? A paz do Senhor Jesus a todos vocês, que o Espírito Santo possa continuar caminhando, consolando, ajudando e guiando os passos de todos vocês. Estou aqui para compartilhar mais um devocional da Palavra do Senhor, mais um trecho da Palavra do Senhor para a nossa meditação. Espero que assim como isso tenha sido bênção para a minha vida, possa também abençoar a vida de vocês. O texto se encontra no livro de João, capítulo 4, versículo 4. Evangelho de João 4, versículo 4, diz assim: E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Um texto muito conhecido, um trecho muito conhecido da palavra do Senhor Jesus. Não é? Todos nós sabemos que quando nós lemos esse texto, se narra aqui o encontro de Jesus com a mulher samaritana, na qual Jesus mais para frente vai dizer assim, que a água que ele dá para beber, a pessoa jamais terá sede. E que o Pai procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É este texto. Mas aqui nós estamos focados no versículo 4, que diz: E era-lhe necessário passar por Samaria. Eu achei muito interessante esse texto, porque aqui, quando diz era-lhe necessário, está colocando uma prioridade, como se não houvesse uma outra opção. Não tinha um outro caminho, tinha ali uma prioridade naquele caminho, e era-lhe necessário passar. Jesus ele tinha que passar por ali, estava imposto aquele caminho, ele tinha que passar por Samaria. Um lugar no qual judeus e samaritanos não se davam muito bem. A história entre Samaria e quem morava e os judeus de Jerusalém não eram boas. Eles não tinham um bom convívio. Eles não tinham uma boa reputação. A história não ajudava a eles. Sabe, a convivência, a cultura, culturalmente dizendo, eles não eram amiguinhos. Eram como se fossem torcidas de times rivais que não podiam se encontrar, não tinha diálogo, não tinha conversa. Mas era necessário passar por Samaria. Era necessário que um judeu passasse por Samaria. Por esse caminho no qual ele não era bem-vindo. Em uma situação que não era muito boa. Não era favorável. E para os dias de hoje, talvez tenha sido necessário que nós passemos por uma pandemia. É necessário que nós tenhamos passado por uma crise financeira. Foi necessário que nós tenhamos passado por uma decepção, uma desilusão amorosa. Tenhamos passado por uma perca de emprego. Foi necessário que eu tenha ficado doente. Foi necessário que eu tenha passado por alguma coisa que não foi favorável para mim. Eu comecei a meditar nesse versículo e entender que certas coisas são necessárias no processo da vida. No ciclo da vida, é necessário que nós passemos por várias situações, boas e ruins. Ora, Jesus passou por Samaria. Foi necessário que ele passasse por aquele caminho. A Bíblia não conta, mas talvez ele tenha sido motivo de chacota, de pirraça e sofreu provocações por alguns samaritanos que estavam no caminho ali quando Jesus passou. Talvez os seus discípulos, quando foram à cidade comprar comida, foram maltratados, desrespeitados. Mas foi necessário. Fez parte do processo. E para nós faz parte do processo também passar por situações que não é muito agradável. Eu tenho passado por situações que para mim não é muito favorável. No meu ponto de vista,
doloroso, dolorido, mas é necessário que eu passe. Porque isso me gera crescimento. E isso gera em mim o cumprimento da vontade do Pai, para a glória do Pai. Não é necessário que nós entendamos o motivo no qual nós estamos passando. É interessante, o texto diz que era necessário passar por Samaria, mas o texto não explica o porquê era necessário, qual era o motivo necessário passar por lá, o que ia acontecer lá. O texto não explica isso, só diz que era necessário passar. Não é necessário que eu e você entenda o motivo dos nossos problemas, qual é a prova, por que nós estamos passando por isso, qual é o ensinamento, qual é a condição, quando isso vai acabar, quando Deus vai... Não é necessário nós entendermos isso. Não é necessário que nós entendamos a vontade de Deus. É necessário que nós passemos pela vontade de Deus, cumprindo os propósitos dele. Ah, Gabriel, mas eu queria entender isso e Deus não me diz. Se ele não diz o porquê, se ele não explica, porque não é necessário que eu e você entenda, mas é necessário que nós passemos por problemas, situações, dores, frustrações, decepções em diversas áreas da nossa vida, porque assim gera em nós um amadurecimento, gera em nós frutos. Porque quando Jesus passa por, sendo necessário Jesus passar por Samaria, ele encontra uma mulher. E no encontro com essa mulher é lançada uma semente. E essa semente germina, gera, cresce e gera frutos. É gerado salvação. E através dessa mulher é espalhada a mensagem de salvação também. Olha que interessante. Por esse processo, por ter sido necessário passar por Samaria, não só uma vida foi mudada, mas várias famílias, várias pessoas foram alcançadas, porque foi necessário que Jesus passasse por aquele caminho. Assim também, através da sua história, do milagre da sua vida, sendo necessário passar por essas dificuldades que eu e você passamos, Jesus pode alcançar a nossa família, os nossos amigos, todos à nossa volta. Não pergunte para Deus o porquê e não queira entender o porquê. Olhe para o céu e fale: Pai, se é necessário que eu passe por isso, eu vou passar. Assim como também foi necessário que Jesus passasse pela cruz. Jesus faz uma oração dizendo assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas acima de tudo seja feita a sua vontade. É necessário que a sua vontade seja feita, eu vou fazer. Foi necessário passar pela cruz. Foi necessário passar por Samaria. Foi necessário o sofrimento, a dor. É necessário para nós o aprendizado. É necessária a prova que nós estamos passando. Foi necessário a frustração. Foi necessário a decepção. Talvez tenha sido necessário a dor. Porque isso vai gerar crescimento e bons frutos. E o nome do Senhor vai ser glorificado em todo o tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Continue te iluminando. E que você entenda que tudo o que nós passamos tem a permissão do Senhor. E se é necessário que nós passemos por isso, Deus tem um projeto lá na frente. Deus te abençoe. Fique com Deus.